crianças? Vamos para mais uma aula de números inteiros. A aula de hoje nós vamos ver a potenciação com o número inteiro. Com o número inteiro na base e o expoente sendo o número natural. Aqui um exemplo para recordar como que é uma potenciação. Potenciação tem a base, que é um número natural, aqui, 5. O expoente é o 3. E a potência é o 5 elevado a 3. 5, a terceira potência. Então, como que resolve uma potenciação? Você vai multiplicar o número que está na base e a quantidade de vezes que está no expoente. Então, aqui é 3, então ele vai multiplicar 3 vezes. 1, 2, 3. Né? 5 vezes 5 vezes 5. Ele vai multiplicar por ele mesmo a quantidade de vezes que estiver no expoente. E aqui o resultado dá 125. Então, falando em número inteiro, né? Quando a base é um número inteiro positivo, porque o número inteiro ele são os positivos e os negativos. Quando o número inteiro é positivo, a potência sempre será, o resultado da potência sempre será positivo. Então, 8 elevado a 1 é 1 vezes o 8, dá 8. 7 elevado ao quadrado, então significa que é 7 vezes 7. É o 7 multiplicado por ele 2 vezes. Então, 7 vezes 7 dá 49. Base 0, expoente diferente de 0. Nós sabemos que qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então, 0 elevado a 1 ou 0 elevado ao quadrado, o resultado sempre vai ser 0. O 0 não é nem positivo nem negativo. A base inteira negativa. Então, quando a base é um número inteiro negativo. Quando, como que resolve? Qual o resultado? Então, se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado vai ser negativo. Se a base é negativa, é um número inteiro negativo, e o expoente da potência é par, o resultado sempre vai ser positivo, tá bom? Então, aqui, ó, menos 5 elevado a 1 é 1 vezes o menos 5. Então, a resposta vai ser menos 5. E menos 6 ao quadrado é o menos 6 vezes o menos 6. Aí, como é a multiplicação, entra a regrinha de sinal. 2 sinais iguais é mais. 2 sinais diferentes é menos. Na multiplicação de números inteiros, 2 sinais iguais é mais, 2 sinais diferentes é menos. Então, aqui, ó, menos com menos são 2 sinais iguais, mais. 6 vezes 6, 36. Aqui, o número negativo com um expoente ímpar. Então, vai ser menos 4, como aqui é 3, menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Então, menos 4 vai aparecer 3 vezes aqui. Entra a regrinha de sinal. 2 sinais iguais, mais. Aí, você vai pegar o resultado desse para comparar com o próximo. Mais com menos dá menos. 2 sinais diferentes. Menos. Então, o resultado vai ser negativo. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Aqui. Outra dica, né? Outra informação importante. Quando o menos está fora do parênteses, ele não indica que ele não entra na potência. Então,
não é o menos 3, é só o 3 elevado à quarta potência. Então, 3 elevado à quarta potência vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O sinal está fora do parênteses, o resultado é 81. E quando tem um sinal negativo fora do parênteses, significa que o número que está dentro do parênteses é o seu oposto. Então, o resultado vai ser menos 81. E quando o menos está dentro do parênteses? Quando está dentro do parênteses, ele entra na potência. Então, fica menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Aí entra a regrinha de sinal. Menos com menos, que são dois sinais iguais, é mais. Mais, que é o resultado daqui, com menos, são dois sinais diferentes, é menos. Menos, que é o resultado daqui, com menos dá mais. Então, você tem que sempre verificar, ó. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. E menos com menos dá mais. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81. Aqui tem a informação, ó, potência com base inteira negativa, que foi a informação que eu dei anterior. Aqui o menos 5, ele faz parte da potência, então você vai multiplicar menos 5 com menos 5. E aqui o menos está fora da potência, então somente a potência o 5 é que vai entrar na potência. 5 vezes 5, o menos fica de fora. Como o menos está fora do parênteses, indica que o número que estiver dentro do parênteses vai ser o seu oposto. Se aqui está positivo, vai ficar negativo. Outro tópico. Expressões numéricas com números inteiros. Então, aqui um exemplo. Uma expressão numérica, ela tem parênteses, colchetes e chaves. Parênteses, colchetes e chaves. E para você resolver é nessa ordem: primeiro o parênteses, depois o colchetes e por último as chaves. Então, é o que está dizendo aqui, ó. A ordem para calcular o valor das expressões numéricas. Efetuamos primeiro as operações dentro dos parênteses, depois dentro dos colchetes, em seguida no interior das chaves. E no caso das operações, fazemos primeiro a potenciação, segundo a multiplicação e divisão, e na ordem que aparece. E terceiro, adição e subtração na ordem que aparece. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma expressão numérica com números inteiros, para a gente resolver. Então, nós vamos resolver aqui, ó, aqui a expressão chaves, parênteses, menos 1, mais colchetes, menos 6, menos, entre parênteses, menos 3 mais 5, fecha parênteses, colchetes, vezes, menos 1, fecha as chaves, elevado, tudo isso elevado ao quadrado. Então, as chaves é a última coisa que nós vamos fazer. Nós vamos começar por onde? Pelo parênteses. No parênteses tem menos 3 ou mais 5. Então, eu tenho 5 e devo 3. Eu vou pagar esses 3 e vou ficar com 2. Foi o que eu coloquei aqui. Então, o resto eu copiei, eu só calculei esse parênteses. Ficou mais 2. Como tem um menos do lado de fora do parênteses, significa que esse número vai ser o seu oposto. O oposto de mais 2 é menos 2. Então, na parte de baixo, o que eu fiz? Copiei o resto, aqui nessa parte que eu resolvi, eu coloquei o menos 2. Então, esse parênteses caiu fora.
O resto eu copiei. Qual o próximo passo? Resolver os colchetes. Tá aqui, menos 6 com menos 2. Então, eu devo 6 e eu emprestei mais 2. Eu vou ficar devendo 8. Então, o resto eu copiei. Essa parte aqui eu copio, tô resolvendo o colchetes. Menos 8. O sinal que está do lado de fora é mais. Então, significa que não vai alterar o sinal de dentro do colchetes. Que não vai ser o oposto, vai ser ele mesmo. Então, eu copio na parte de baixo, já com só o sinal de menos. Então, vai ficar menos 1, menos 8, vezes menos 1, fecha chaves, elevado ao quadrado. Qual o próximo passo? É a multiplicação. Nós vimos aqui, ó, multiplicação e divisão vem antes da adição. Então, aqui nós vamos fazer primeiro a multiplicação, que é menos 8 vezes menos 1. Na multiplicação, entra a regrinha de sinal. 2 sinais iguais é mais. Então, menos com menos são 2 sinais iguais, vai virar mais. 8 vezes 1, 8. O resto eu copio. Então, sobrou menos 1 com mais 8. Então, eu tenho 8, devo 1, vou pagar esse 1, e vou ficar com 7. E esse 7 é positivo, né? Eu tenho 7. Fecha chaves ao quadrado. 7 elevado ao quadrado é 7 vezes 7. 7 elevado ao quadrado, 7 vezes 7, tabuada do 7, 49. Positivo. Quando é positivo, você pode ou não colocar o sinal de mais. Quando não tem o sinal, nós sabemos que esse número, ele é positivo. Outro exemplo. Então, aqui tem menos 2 vezes colchete, menos 3, menos 2. Fecho colchetes. O que nós vamos resolver primeiro? Aqui, ó, o menos tá fora do parênteses. Então, significa que o número que está dentro do parênteses vai ser o oposto. Se aqui tá menos 2, o oposto dele é o mais 2. Então, o resto a gente copia. Ficou, então, aqui o colchetes para resolver. Menos 3 com mais 2. Então, eu devo 3 e tenho 2. Eu vou pagar esses 2 e ainda vou ficar devendo 1. Se é devedor, é negativo. Menos 2 vezes menos 1. Aí entra a regrinha de sinal, né? Na multiplicação e divisão, entra a regra de sinal. Menos com menos, são 2 sinais iguais, é mais. 2 vezes 1, 2. Mais um exemplo. 6 dividido por mais 2, mais menos 5 elevado ao quadrado, vezes menos 4. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é resolver aqui a divisão e a potência, tá? Então, aqui, ó, 6 dividido por 2. São 2 sinais positivos. Aqui não tem sinal, mas nós sabemos que é positivo, né? 2 sinais iguais é mais, 6 dividido por 2 é 3. Aqui, o menos 5 elevado ao quadrado. Menos 5 vezes menos 5. Menos 5 elevado ao quadrado igual a menos 5 vezes menos 5. Multiplicação, 2 sinais iguais é mais, 5 vezes 5, 25. Então, aqui ficou mais 25. Ficou mais 3, mais 25, vezes menos 4. Então, aqui entra a regra de sinal. 2 sinais diferentes é menos. 4 vezes 25. 4 vezes 5, 20, vão 2.
4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Então, dá 100. Então, aqui ficou mais com menos dá menos, que são dois sinais diferentes. 25 vezes 4, 100. Aqui fora tá um sinal de mais, significa que ele não vai alterar o sinal do número de dentro. Então, vai permanecer menos 100. Copio mais 3 menos 100, ou seja, eu tenho 3 e devo 100. Vou pagar os 3 e vou ficar devendo 97. Eu fiz uma atividade lá no formulário Google para vocês treinarem esses conceitos. Bons estudos!